Então vamos lá ao estudo dos conjuntos numéricos. Vamos estudar o conjunto dos números naturais, o primeiro. O conjunto dos números naturais ele foi criado com o intuito de fazer contagens. Conta-se que os pastores de ovelhas, pela manhã, ao liberarem as ovelhas para os pastos, associava a cada ovelha que saía do pasto a uma pedrinha. Ao retornarem, no período da tarde, ele pegava cada pedrinha e conferia com as ovelhas que iam entrando para o aprisco. Dessa forma surgiu-se a ideia de números, e também isso é um exemplo de conjunto de números naturais. Então os números naturais eles foram basicamente criados com o intuito de fazer contagens. Agora observe que a operação de subtração no conjunto dos números naturais, ela nem sempre é possível. Olha o exemplo. 10 menos 7 é igual a 3. E 3 é um número natural. Porém, 7 menos 10, esse resultado não é um número natural. Uma vez que de 7, que é um número natural, eu só posso tirar no máximo 7, devendo assim 3. Esse número 3 que eu fiquei devendo, surgiu assim a ideia então de conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros ele vai ser representado pela letra Z. Seus elementos vêm de menos infinito, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. A partir daqui é o conjunto dos números naturais. 1, 2 e infinito. Então ele é infinito à esquerda e infinito à direita. É formado pelo zero, ou seja, pelos números naturais, e pelos números naturais acrescidos do sinal menos. Então todo número natural também é um número inteiro. Observe que n é um subconjunto de z, ou seja, todo número natural é inteiro, mas não, a recíproca não é verdadeira. Observe que nem todo número inteiro, por exemplo, menos 2 é um número inteiro, porém não é um número natural. Vamos prosseguir o estudo dos conjuntos numéricos. Agora, o conjunto dos números racionais. Observe que na divisão de dois números inteiros, o resultado nem sempre será o número inteiro. Exemplo, 10 dividido por 2 é igual a 5. Porém, 10 dividido por 3, o resultado não pertence ao conjunto dos números inteiros. Portanto, surgiu-se a partir daí, foi necessário criar o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais são aqueles que podem ser representados na forma de fração, observe, na forma A sobre B, em que B é o denominador, deve ser um número diferente de zero, uma vez que na matemática não existe divisão por zero. Então, o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, é assim definido. X é tal que x é igual a A sobre B, ou seja, uma fração, com A e B, o numerador e o denominador pertencente ao conjunto dos números inteiros, e com B diferente de zero. Então vamos ver alguns exemplos de números racionais. São exemplos de números racionais: o número menos 1/2, o número 1, uma vez que o 1 ele pode ser escrito na forma de fração, 1 sobre 1, o 2,5, que é 25 sobre 10, o 0,1, que é um número decimal exato, que pode ser representado pelo número 1/10. Se você pegar e dividir 1 por 10, você vai achar 0,1. O 2,3, que é 23 dividido por 10, ou seja, todo número decimal exato também é um número racional. Então, números decimais periódicos, ou seja, as dízimas periódicas, observe que 0,1111, o 1 se repete indefinidamente depois da vírgula, então ele é representado pela fração 1/9. Observe que o número que se repete, o 1, vai fazer parte do numerador, e no denominador eu vou colocar o número 9. Já na dízima 0,323232, o número que se repete 32 vai ser o numerador, e no denominador vou colocar 99, uma vez que 32 é formado por dois algarismos.
Aqui nesse outro exemplo tem 2,333, ou seja, é o número 2 somado com a dízima 0,33333333 indefinidamente, ou seja, 2 somado com 3 nonos, que vai gerar 21 nonos. Se você dividir 21 por 9, você vai encontrar 2,333. E esse último exemplo aqui, 0,21111, se repetindo indefinidamente, é 19 sobre 90. Se você dividir 19 por 90, você vai encontrar esse valor. Temos aqui mais exemplos. Então, toda dízima periódica é número racional. É interessante observar que a dízima 0,9999 é 9 sobre 9, que dá resultado 1. Bom, nem todo número pode ser escrito na forma de fração. Então, criamos aí o conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais são aqueles que não podem ser expressos na forma de fração. Então, só exemplo de números irracionais, o número π. Esse é o número famoso, o número π. O número π ele é encontrado a partir do momento que você divide o valor do comprimento da circunferência pelo seu diâmetro. Você vai achar sempre 3,1415926. Esse valor tem infinitas casas decimais não periódicas, portanto é número irracional. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, de 7, de 11, ou seja, raiz quadrada de números que não são quadrados perfeitos, também são exemplos de números irracionais. Chamamos de números quadrados perfeitos os números que têm raiz quadrada exata, tipo a raiz quadrada de 4, que é 2, raiz quadrada de 9, que é 3, raiz quadrada de 16, que é 4. Esses números são exemplos de números racionais. E os demais números que não são quadrados perfeitos, a raiz quadrada deles, o resultado sempre vai ser um número irracional. Pois bem. Então agora vamos ver o que seja o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais vai ser a soma, ou seja, a união dos racionais com os irracionais. Então, observe que um número ele é racional ou irracional, e a soma dos dois vai gerar o conjunto dos números irracionais. Resumindo, todo número natural é inteiro, todo número inteiro é racional e todo número racional é real. Lembre-se que dentro dos reais estão os números irracionais. Então n está contido em z, ou seja, todo número natural é inteiro. Z está contido em q, todo número inteiro é racional e todo número racional é real, assim como os irracionais também é real. Então fizemos aí uma breve revisão de conjuntos numéricos. Até uma próxima aula.